Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta, vamos dar continuidade aos nossos estudos. No capítulo anterior de História, que foi o capítulo 2, nós falamos sobre a crise de 1929, que foi a Grande Depressão que aconteceu nos Estados Unidos. E no mesmo capítulo vai estar falando sobre a Lei Seca, que também foi um grande acontecimento dos Estados Unidos, que aconteceu na mesma década, que foi na década de 20. Quando nós falamos sobre a crise de 1929, nós vimos quais foram os principais fatos que fizeram com que a crise acontecesse, nós vimos quais foram as soluções para sanar esse problema e quais foram as consequências dessa crise, não só para os Estados Unidos, mas para vários países do mundo inteiro, inclusive o Brasil. O Brasil, que era uma grande exportadora de café e exportava muito café para os Estados Unidos, sofreu vários problemas econômicos nesse período. Mas, posteriormente, nós vamos enfatizar melhor sobre esse assunto do Brasil, porém o capítulo vai estar falando só sobre esses acontecimentos, que foi a crise e a Lei Seca. Como os Estados Unidos estavam passando por um período de vários problemas sociais, econômicos, foi criada uma lei que entrou em vigor em 1920 e tinha o objetivo de salvar o país de problemas relacionados à pobreza, à violência. Então foi criado uma emenda, a 18ª emenda, que a Constituição americana estabelecia a proibição da fabricação, do comércio, transporte, da exportação e da importação das bebidas alcoólicas. Porém, o efeito causado por essa lei foi totalmente contrário ao que era esperado, porque ao invés de acabar com o consumo do álcool e com os problemas sociais que estavam acontecendo naquele período lá nos Estados Unidos, foram surgindo vários outros problemas, né? Várias autoridades foram desmoralizadas porque, apesar de haver uma proibição, começou a ter a venda ilegal do álcool, né? As pessoas começaram a comercializar de uma forma ilegal esse produto. O aumento da corrupção, a criminalidade teve um aumento muito grande e a máfia que começou a enriquecer bastante porque eles começaram a dominar o contrabando das bebidas alcoólicas. Então, o ponto de encontro das pessoas que queriam beber eram os bares clandestinos, que ficavam no subterrâneo, né? Ficavam no solo, e tinham o objetivo de não chamar atenção. Como era proibido, né? Eles começaram a ocupar, a criar esses bares subterrâneos, prédios que estavam abandonados, lugares mais escondidos por trás do comércio, por trás das barbearias, sempre tinha um bar clandestino. E por que vários problemas foram surgindo? As pessoas não pararam de consumir o produto, porém o produto estava sendo feito muitas vezes em casa, com teor de álcool muito maior, a qualidade não era muito boa. Então, naquele período, as pessoas começaram a ter vários problemas de saúde, como cegueira, como paralisia. Milhares de pessoas morreram, né? O índice de embriaguez das pessoas ficou muito maior. Porém, o consumo não parou. Então, foi um mercado que começou a circular, né? Os mafiosos começaram a ganhar mais poder, começaram a contrabandear e levar para mais estados. E vários gangsters naquele período começaram a ficar famosos, a ganhar muita força. Então, eu fiz aqui, peguei essa tabela, os créditos estão aí, que foi no site de economia da UOL, onde tem essa imagem ilustrando os principais gangsters, né? Os grandes mafiosos daquele período. O primeiro foi Lucky Luciano, que é um gangster muito famoso naquele período. Ele teve muito poder e ganhou muito dinheiro através da venda ilegal e clandestino dessa bebida, levando para vários estados. Teve Al Capone também, que é muito famoso, que é de Chicago, né? Entre outros. Depois vocês podem dar um zoom para poder visualizar melhor e ver quais foram os mafiosos mais poderosos ali naquele período. Foi um período em que o governo começou a perceber que
o produto continuava sendo comercializado, porém não estavam arrecadando os impostos daqueles produtos. Então começou a ter problemas econômicos no país devido à falta da arrecadação da venda das bebidas alcoólicas. Foi quando o presidente Roosevelt ele conseguiu uma liminar para poder comercializar pelo menos a cerveja. Então começou a liberar cerveja, os bares começaram a abrir só com a venda desse produto. Posteriormente, todas as bebidas alcoólicas foram liberadas, porém, em alguns estados ainda até hoje são proibidos. E assim, esse problema foi sanado. Eu coloquei aqui algumas curiosidades, que foi o que eu expliquei anteriormente, né? Bebidas alcoólicas, um mercado lucrativo. As pessoas não pararam em momento algum de consumir a bebida alcoólica, porém, de uma forma ilegal, ela continuou a ser comercializada. No segundo tópico eu coloquei, pode beber, só não pode fazer. Nós vimos que na 18ª emenda estava falando que era proibido comercializar, fabricar, porém não era proibido consumir. Não havia problema em consumir a bebida, havia problema em você comercializar. Então, a Lei Seca norte-americana se tornou a única emenda na Constituição norte-americana a ser revogada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham absorvido o assunto, né, esse conteúdo. É um conteúdo muito bom para vocês aprenderem, é muito importante que vocês absorvam o máximo possível de conhecimento. E na atividade ainda desse capítulo de vocês, do capítulo 2, eu gostaria que vocês fizessem a atividade do capítulo, a atividade do vestibular, que fica na página 50, que é uma atividade do 1º ao 8º, e enviem para mim essa atividade respondida até sexta-feira, tá certo? Tô dando um prazo, até sexta-feira respondam a atividade. Vocês podem mandar para mim só o gabarito, tá bom? Aí depois a gente corrige e vê o que foi que errou, por que foi que errou. E se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo todos os dias, certo? Estou disponível de 1 às 5h15, né? Podem entrar em contato comigo para tirar as dúvidas, para a gente conversar, debater, para o que vocês precisarem, tá bom? Para todo mundo, um cheiro e até logo.